Um, dois, A. Agora sim. Agora sim, o microfone virado para cá. Som. Som. Dois. Som. Bem, hoje vamos dar continuidade ao mascaramento aqui. E eu preciso de um retorno do meu celular para ver o que eu estou falando. Esse foninho de ouvido aqui vai dar para eu escutar meu retorno no celular. Eu tenho retorno aqui na mesa de som. Mas o bom mesmo é escutar o retorno na live. Deixa eu ver se esse foninho tá funcionando. Deixa eu ver. Um, dois, dois. Parece que meu celular tá. Ele não tá pegando fone. Os fones de Bluetooth tá descarregado. Tá descarregado. Bem, então vai assim mesmo. É porque eu não vou ficar com toda a live com o microfone ligado não. Então vamos lá. Ontem eu tava mascarando com essa fita aqui de automotiva, mas o que acontece? Para lugares curvados, lugares com curva, ela não tá aderindo bem, ó. Aí vai acabar a tinta entrando aqui. Em vez de ficar uma divisão boa, vai entrar aqui e vai ficar esfumaçado. Então, para superfícies assim que não tem volume, para superfícies assim que não tem volume, e com voltas assim, essa fita não tá legal. Compensação, a fita isolante, ela estica, ela estica e consegue ficar bem distribuída.
nas áreas circulares, tá vendo? Bem diferente. Bem diferente. Essa aqui é a máscara da Ucrânia. Então vou remover aqui. Colocar a fita isolante. E não dá, ó, tá descolando. Além de descolar, ela fica várias partes, ó, saindo. Não vai rolar com essa fita. Vou desligar o microfone. Se alguém quiser interagir, bater um papo, eu ligo o microfone. Caso contrário, senão eu vou ficar falando sozinho aqui, né? Bom, olá pessoal, Daniel Gontijo por aqui para mais uma live do quadro A Teu Respeito. Responde, no qual vocês me mandam perguntas e fazem provocações para eu poder reagir ao vivão por aqui. Na verdade, chegou uma questão, chegou uma provocação lá no meu Instagram, que é o @prof.danielgontijo, a respeito do Congresso Brasileiro. 2, som. Som. 2, A. Som. De Psicologia. Baseada em evidências, do qual. Bom, olá pessoal, Daniel Gontijo por aqui para mais uma live do quadro Até Eu Responde, no qual vocês me mandam perguntas e fazem provocações para eu poder reagir ao vivão por aqui. Na verdade, chegou uma questão, chegou uma provocação lá no meu Instagram, que é o @prof.danielgontijo, a respeito do Congresso Brasileiro de Psicologia Baseada em Som. Evidências, do qual 2. eu participei. Estou aí nessa mesa redonda, nesse debate com o Jean Leonardi, Igor Eckert, Eslen Delanogari, a Luísa Caires e o Léo Som. Costa. E foi muito bacana. Já vou comentar um pouquinho sobre o Congresso. Vi que teve gente perguntando isso por aí também. E houve esse post aqui da Juliane falando que a nata da prática baseada em evidências no Brasil esteve reunida discutindo divulgação científica aí no evento e chegou uma provocação de Nata Coiada KKK lá no meu Instagram, de uma pessoa que eu não vou revelar aqui, depois comento com vocês por quê, mas é um pouco sobre como as pessoas, parte das pessoas tem
qual é a palavra? Aversão, esse incômodo acerca de pesquisadores e profissionais de saúde que têm lutado para levar mais ciência para os consultórios de psicologia, para os consultórios de medicina, de fisioterapia, nutrição e assim por diante. De onde vem, né? Essa raiva ou essa aversão ou essas críticas que às vezes aparecem em forma de deboche, como nesse caso aí. Mas já comento com calma sobre isso, agradeço a todos que estão chegando aos pouquinhos por aqui. Já deixa o seu like, se inscreva no canal se não estava inscrito ainda, e se for possível, torne-se membro para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre pseudociências e religião. Um abraço aos novos membros do canal de 10 dias para cá, ó. Obrigado demais, Vanessa Miller, Silvana Maria, Flávio de Carvalho, Eliel Ângelo, Cecília Machado, Maria Isabel de Souza, Leonardo César, Vânia Botega, Letícia Coimbra, Maria Rita Pereira, Robson AN, Camila Faria, Marcelo Miles, Vinícius SF, Pedro, Pamela Santos, AR Mendes, Marília, Eliana Noronha. Obrigado, gente, por acreditarem no meu trabalho por aqui, de levar ciência e reflexões, pensamento crítico para quem quer pensar de uma maneira mais racional sobre essas questões envolvendo ciência, pseudociência, filosofia e religião. Abraço aí, Shaolin, Matheus, que estão chegando por aí, Sônia, que deixou uma pergunta sobre o Congresso. E eu vou falar um pouquinho então sobre o Congresso, gente. Para quem não reparou, nesta semana a gente teve duas lives a menos, no domingo e na terça eu falhei, porque estou no interior de Minas, Lagoa Santa, que fica coladinha com Belo Horizonte, onde está acontecendo o terceiro Congresso Brasileiro de Psicologia Baseada em Evidências, organizado pela Associação Brasileira de PBE, que eu fui, associação da qual eu fui um dos membros fundadores, sou colaborador, com muito orgulho, e está sendo maravilhoso o congresso. Foi maravilhoso o congresso. Hoje foi o último dia, hoje pela manhã, e eu tive a honra de participar de pelo menos 3 ou 4 atividades por lá. Dei uma palestra sobre pseudociências na psicologia da religião, mediei essa mesa, esse debate sobre divulgação científica. Ó, aqui tem uma fotinha minha na minha palestra sobre psicologia da religião e pseudociências. Ah, tá muito embaçadinho, né, gente, para vocês verem. A câmera às vezes não contribui, mas deu para vocês entenderem, né, a vibe. E ficou muito organizado o congresso, foi muito legal. Aqui, ó, vamos ver se essa aqui dá para aparecer melhor. Ih, não tá. Ah, focalizou, ó. Tá muito bacaninha, muito organizado. Eu recebi a Natália Pasternak, participei de podcast com o Pirula lá no Psicoverso. Em breve, ó, quem não conhece o Psicoverso ainda, é um podcast muito bacana de psicologia. Busquem aí Psicoverso que vai sair o nosso episódio em breve. Quando sair, eu vou divulgar lá no nosso grupo de membros. Lá eu sempre faço os movimentos, né, com os membros. Passo as notícias lá, algumas novidades que eu não trago por aqui. Então, se você é membro e não está no nosso grupo, dê uma olhadinha aí na aba comunidade para você fazer parte. Mas está muito bacana, gente. Uma galera muito legal da divulgação científica. O congresso está muito massa. Vocês podem ver como a fita acomodou melhor. Acomodou na máscara bem melhor. Acomodou bem melhor na máscara. Acomodou bem melhor na. Acomodou bem melhor na máscara. Ficou bem certinho, bem uniforme. Como ela vai ficar bem certinha aqui, ó. O que acontece? Não vai esfumaçar o baixo. Vai ficar a divisão bem certinho. Deixa eu colocar minha referência lá. E rolou, então, ontem essa mesa redonda, esse debate sobre divulgação científica com essa galera massa aí, como eu falei, né? O Léo Costa, o Wesley, o Jean, o Igor Eckert, a Luísa Caires e eu estávamos ali e foi muito massa.
Enfim, eu acho que daria para a gente falar sobre várias coisas aqui sobre a mesa redonda, mas o ponto é que eu queria reagir, comentar esse deboche que apareceu dessa pessoa que não é de hoje, que faz comentários controversos, críticos, debochados aqui no canal ou lá no Instagram. Eu entendo em parte os motivos. Eu acho que são alguns motivos porque essa pessoa tenta alfinetar, tenta incomodar, ofender em várias áreas, digamos assim, onde eu atuo aqui na internet, né, em várias redes e tal. Eu não vou expor quem é a pessoa. Se eu falasse todos os motivos, talvez vocês conseguiriam rastrear quem é essa pessoa. Então eu vou evitar porque não é sobre isso. Eu não quero fazer o mesmo, né, de um ataque, uma ofensa. Eu não quero que ninguém vá atrás da pessoa para prejudicá-la, nem nada do tipo. Mas o que eu queria dizer para vocês é que se trata de uma pessoa que trabalha com práticas que não são Player baseadas em underline DBR. evidências. Em grande medida, essa Bem-vindo a pessoa lança mão leitão.arte. de intervenções pseudocientíficas. E aí, quando essa pessoa e várias outras que trabalham com pseudociências se deparam com um movimento que está crescente no Brasil, que está se fortalecendo, que é o movimento da prática baseada em evidências em saúde de forma geral, seja na fisioterapia, na nutrição, na medicina, e agora está chegando com tudo na psicologia, em grande medida graças à Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. Essas pessoas se incomodam, porque nós levantamos questionamentos sobre a eficácia e a segurança de práticas como constelação familiar, reiki, theta healing e assim por diante. A própria psicanálise é alvo constante de críticas também. Embora tenha tido seu papel importante na história da psicologia, a maior parte das principais teorias psicanalíticas carece de evidências. Não é ciência. A própria prática clínica da psicanálise carece de evidências para a maior parte dos transtornos mentais. As evidências são escassas, de qualidade questionável para alguns transtornos. Tem uma coisa ou outra que sugere que a psicanálise pode ajudar? Tem. Eu não estou falando assim que nada que um psicanalista faça seja proveitoso, seja legal. Eu não estou sendo radical a esse ponto. Mas nós temos alternativas muito melhores para a maior parte dos problemas clínicos atualmente. A psicanálise metodologicamente é meio estagnada no tempo, saca? Não incorporou métodos mais sofisticados, rigorosos, para poder fazer suas investigações, para poder alimentar a sua prática clínica a partir dos resultados dessas investigações. Então, infelizmente, a gente tem nos cursos de psicologia atualmente muitas pseudociências ou práticas que têm um nível de pseudocientificidade moderado para alto, e a psicanálise é um desses exemplos. Então, pessoas que trabalham com essas linhas teóricas, que lançam mão dessas práticas, intervenções, que não têm um respaldo científico muito sólido, se incomodam. Essa é a minha interpretação, é a minha hipótese sobre por que tantos profissionais de terapias alternativas vêm com deboche, com críticas, xingando a gente, né, de cientificistas, positivistas e coisas que o valham. Então, eu acredito que essas pessoas se incomodem porque a gente está colocando em questão a eficácia e a segurança de suas práticas, a veracidade de suas teorias, trazendo uma mensagem mais crítica ou levando uma mensagem mais crítica ao grande público. Essas abordagens, essas linhas teóricas, essas práticas que são tão populares, muitas vezes legitimadas, chanceladas por órgãos públicos ou instituições poderosas, tipo o Conselho Federal de Medicina, que chancela a homeopatia, isso incomoda. O movimento da prática baseada em evidências está chegando com tudo no Brasil, está se fortalecendo. O nosso congresso foi maravilhoso. Inscrições, eu não sei se foram esgotadas ou perto disso, eu acho que esgotadas, tá? Até o primeiro dia do evento, 1.700 ou 1.700 e, sei lá, 15 inscrições feitas. Foi um sucesso. O pessoal, assim, tá caindo muito forte. E o que foi mais lindo, a maioria de estudantes de graduação, não sei se 60%, alguma coisa assim, mas foi mais do que a metade dos inscritos, estudantes de graduação. Isso é um ótimo sinal, porque essa nova geração está valorizando a ciência, está entendendo que o professor não é a palavra final sobre qual tratamento é melhor, é mais seguro, é mais eficaz.
O professor muitas vezes está desatualizado. O professor muitas vezes não teve uma formação científica tão sólida. Ele está só reproduzindo o que ele aprendeu de seus antecessores sem estarem atentos para as novidades, sem terem esse treinamento em prática baseada em evidências, que é uma parada que chegou tarde aqui no Brasil. E aí o aluno de graduação tem que complementar a sua formação para não sair muito ah, desqualificado com um repertório precário para fazer seus atendimentos no consultório, ou na escola, ou na área hospitalar, do esporte, onde quer que o psicólogo esteja, ou outros profissionais da saúde. Mas a psicologia a gente está vendo o quê, gente? Esse movimento crescendo muito forte agora. Chegou tarde a prática baseada em evidências na psicologia aqui no Brasil e a gente está fazendo a diferença e tem gente que se incomoda com isso. Então, o congresso foi um sucesso. Eu estou muito feliz de ter feito parte de várias atividades por ali, mediando então essa mesa redonda com pessoas que são muito influentes na psicologia. Eu sei que temos diferenças, né? Nem todos que concordam com tudo, tudo bem, mas é muito massa pessoas tão influentes fazendo um trabalho bacana de divulgação científica, transformando a psicologia aqui no Brasil, deixando então o seu legado, a gente influenciando pessoas que estão ali na base ainda, construindo o seu repertório básico, intelectual, procedural, para se tornarem psicólogos qualificados, alinhados com as melhores evidências científicas e, portanto, oferecendo de forma ética o que há de melhor conforme a ciência para os seus pacientes. É sobre isso. Salas cheias, sabe, aqui na minha palestra, por exemplo, sobre pseudociências na psicologia da religião, porque na minha linha de pesquisa, a gente que quer entender religiosidade, espiritualidade, tem coisas que são legais, teorias que são legais, mas tem teorias que são péssimas. Existem ideias ruins em todas as áreas da ciência, em todas as linhas de pesquisa da psicologia. Então, combatamos as pseudagens, levemos a ciência para cada vez mais pessoas, porque a ciência transforma. A ciência tem suas limitações, é claro, eu trago reflexões sobre isso aqui ocasionalmente no canal, mas é o melhor que a gente tem para construir um conhecimento mais confiável e práticas mais eficazes e seguras para ajudar o maior número de pessoas. Então, vamos incomodar muita gente ainda. Não que a gente tenha coisas contra essas pessoas, não é nada pessoal, mas a nossa mensagem incomoda e vamos que vamos transformar a cultura científica, intelectual em saúde pública aqui no Brasil. Obrigado, Hanna, Mindcast, pessoal pessoas que são membros aqui do canal. Politeísta se tornou membro agora, durante esta live. Obrigado, seja bem-vindo. Entre nos nossos grupos do Telegram. Quem é membro do canal tem 20. A cruz romana, né? Da bandeira da Suécia. É assim, não é? Não, é assim. A cruz romana da. Acho que é uma cruz romana da Suécia. Na bandeira é assim. Mas na máscara eles colocam em pé. Aqui parece que as coroas e o nome é mais em cima, né? Mas tá ok. Vou permanecer aqui. Vou permanecer aqui. Em alguns casos tem máscara da Suécia que não tem nem as coroas em nome, só as cores. Vou deixar nesse caso assim. A minha referência é maior, mais em cima. Mas como tem máscaras que nem tem, eu vou deixar aqui mesmo. Agora vamos para a máscara do Brasil.
25% de desconto na inscrição, na assinatura do Instituto Ponto Azul para fazer nossos cursos de psicologia, nossos cursos de filosofia e ciência. Tem muita coisa bacana. Os links estão aí embaixo. Doutora Marise mandou aí um super chat. Congrats, obrigado, valeu demais. Poxa, isso aí é em dólar, hein? US$ 50 é muito bom. Obrigado pela força, doutora Marise, valeu demais, pelo apoio. A Vanessa Miller, eu não sei se eu tinha mencionado o nome dela, se tornou membro nesta live também. Eu acho que no inicinho da live, né? Obrigado demais. Shaolin, tá por aí o Shaolin também, que tá lá no Instituto Ponto Azul com a gente. É isso aí, Shaolin, vamos combater a pseudagem, ó. Fica aí o convite para vocês conhecerem o canal do Shaolin, que tem levado um pessoal muito bacana lá também para falar sobre pseudociências, né? É isso aí. O Daniel Viana falou assim: já passou da hora da humanidade deixar suas crendices achistas. Cara, quando a gente pensa nessas crenças não baseadas em evidências, que fundamentam práticas em saúde, passou da hora mesmo. A Natália Pasternak, deixa eu mostrar a fotinha aqui. A Nath é fenomenal, né, gente? O Carlos Orsi, muito foda também. Tem um livro dele aí descrito, viu? O livro dos milagres. Muito bacana. Ele traz uma visão mais crítica, mais racional, científica, para a gente pensar alguns milagres. O que que a ciência tem a contribuir para a gente refletir sobre essas questões? Achei aqui, ó. Minha fotinha com Carlos Orsi e Natália Pasternak, que escreveram um livro Que Bobagem, que é uma das principais referências já aqui no cenário brasileiro de livros que tratam do assunto pseudociências. Se ele não está listado aí já, eu vou listá-lo no final da live para quem quiser adquirir um exemplar. Mas a Natália Pasternak teve uma fala muito importante no Congresso sobre o negacionismo nas ciências, pseudociências, como a gente tem que trabalhar para entender por que as pessoas acreditam em pseudociências, ajudar pessoas que estão, como os nossos parentes, amigos, gastando dinheiro, perdendo tempo e energia com pseudociências. Pseudociências não são qualquer besteirinha para a gente ignorar, para a gente não se preocupar. Existem evidências, inclusive, de que uma pessoa que acredita em uma pseudociência é mais propensa a acreditar em outras. Então, não é sobre, astrologia não faz mal, né, gente? Mal não faz, o que que tem? É só uma brincadeira. Cara, mas se você de fato acredita em astrologia, será que não está faltando um pouco de senso crítico para pensar sobre de onde vem esse tipo de narrativa, essas ideias, essas práticas? Será que isso deriva de uma investigação racional, com um controle de variáveis que reduziram, ou que reduziu esse controle, vieses, chegando a conclusões que são satisfatórias sobre como a personalidade humana se desenvolve? Ou isso. ah, ah, por que eu acredito? Por que eu acho que faz sentido a astrologia? Quais são os meus vieses para acreditar em astrologia? Será que eu estou fazendo cherry picking? Aquele viés de confirmação, talvez, observando aquilo que bate com o meu signo e ignorando o que não bate, ou fazendo aquele movimento de blindagem da minha crença, que é encontrar aqueles subterfúgios. Ah, não, eu não tenho muito cara de libriano, mas é porque eu tenho ascendente em Áries. São as crenças infalíveis, discutidas pelo Ronaldo Pilate em seu livro Ciência e Pseudociência, por exemplo. Eu vou deixar o link desse livro aí embaixo também. Quando a gente conhece como se dá o raciocínio humano, quais são esses vieses cognitivos, a regressão à média que faz a gente acreditar que foi aquele procedimento do Theta Healing, do Reiki, que melhorou a minha enxaqueca, que melhorou a minha depressão ou a minha gripe. O que que é a regressão à média, então? Os sintomas de uma doença não estão, em termos de intensidade, de presença, sempre no talo, sempre naquela fase aguda. As doenças em geral têm ciclos. Então, uma pessoa que tem depressão pode ter algumas semanas muito ruins e outras em que os sintomas se amenizam, mesmo não estando em tratamento, por exemplo. Os sintomas oscilam, entende? E a gente busca ajuda quando a gente está naquela fase mais crítica, quando os sintomas estão mais intensos. Só que eles não vão ficar sempre nessa fase tão intensa. Daqui a pouquinho, naturalmente, eles regridem. Então, existe essa regressão à média. Mas se eu procurei ajuda nesse pico, se eu fui a um constelador familiar, a um terapeuta de Reiki, por exemplo, ao Theta Healing, talvez a psicanálise, quando eu estava tão mal assim, e daqui a algumas semanas os sintomas melhoraram, e eles melhorariam
mesmo eu não indo a esses terapeutas, eu posso, por essa correlação temporal, essa contiguidade, atribuir à intervenção o mérito da minha melhora. Então, a regressão à média, essa tendência aos sintomas regredirem a um estado mais ou menos basal, não é irem embora completamente, necessariamente, isso pode gerar essa confusão, aquela falácia que é a da correlação ilusória. Não é porque eu tomei caldo de cana quando eu adoeci, quando eu peguei Covid, e melhorei da Covid daqui a 5 dias, que foi o caldo de cana que me fez melhorar da Covid. Porque a maior parte, a maioria esmagadora das pessoas que desenvolve Covid, que adquire esse vírus, vai melhorar mesmo, sem nenhum procedimento médico, não vai precisar ser hospitalizado, não vai precisar tomar nenhum medicamento para aliviar, enfim, aliviar sintomas até que vai, né? A gente, a gente toma ali um antistamínico, alguma coisa assim. Mas o ponto é que não foi o caldo de cana. Então, a gente conhecer esses vieses cognitivos é muito importante para a gente não cair na lábia de charlatões ou para a gente não se iludir com aqueles que estão iludidos. Como a Nath Pasternak falou, a maioria dos terapeutas alternativos que abraçam pseudociências acreditam na veracidade de suas teorias, na eficácia e na segurança de suas práticas. Não são charlatões, portanto, não são pessoas que estão de propósito querendo explorar você. São pessoas que se iludiram e que estão vendendo uma coisa que não funciona, que não é segura, ou pelo menos a gente não tem como garantir a segurança, que às vezes pode produzir efeitos iatrogênicos, que são os efeitos adversos, piorando sua situação, que vão te desviar daquilo que poderia funcionar, porque você está investindo tempo, energia e dinheiro em uma coisa, e tempo, energia e dinheiro são escassos, são limitados, então vários problemas podem nascer disso aí. Então, sim, passou da hora, como você comentou, não sei se foi o Daniel, né? De a gente trazer mais pensamento crítico, de a gente trabalhar esse letramento científico, ou alfabetização científica das pessoas aqui no Brasil para não serem vítimas de pseudociências, de teorias da conspiração, de negacionismo científico e acabarem colhendo péssimas consequências disso. Então é isso aí, obrigado. Chegou mais um superchat aqui ou eu viajei? Peraí. Lembrando que quem é membro aqui do canal tem várias vantagens, incluindo eu prestar atenção mais em seus comentários. Boa noite, Ariel. Chegou por aí, meu amigo. Como é que estão as coisas? Que bom te ver aí, cara. Sumi, né? Que bom que você tá por aí, cara. Valeu demais pela moderação de sempre, tá? Deixa eu ver então o que que chegou aqui. A Hannah, que é membro do canal, falou assim: Eu tenho um problema só extremo. Só confio em remédio de laboratório. Minha mãe faz chás e de fato faz efeito. Mas em mim não faz efeito. Mas já estou me desacreditando. E isso é desde que sou criança. Hannah, então você é cética com o chazinho da vovó desde que você é criança? A Natália Pasternak teve uma fala interessante, uma reflexão, que a prática baseada em evidências não desrespeita práticas milenares, o conhecimento tradicional, como dizem por aí, tipo o chá da vovó ou coisas do tipo. Na verdade, nós aprendemos muito. A própria ciência muitas vezes coloca à prova e acaba incorporando ao conhecimento científico e passa a fabricar ou a fundamentar a fabricação de medicamentos de forma laboratorial, como você mencionou aí, a partir então de estudos daquilo que indígenas, que os nossos avós, nossos ancestrais utilizavam. Ela deu exemplo da aspirina, que é derivada de uma árvore chamada cascão, alguma coisa assim. Eu posso estar me confundindo um pouquinho, mas é algo em torno disso, tá? Que vem do conhecimento popular. As pessoas descobriram que uma substância, ou antes de saberem que era uma substância, né, que algo naquela árvore aliviava dores. As pessoas que comiam, eu não sei se era casca, o que que era, tá, gente? Desculpa, não me lembro dos detalhes, mas que faziam algum tipo de uso, de um componente daquela árvore, acabavam melhorando. Encontraram então esse efeito analgésico sem evidência científica, com essa evidência anedótica, de caso a caso aqui, de eu experimentar uma coisa, eu ver que melhora. Então, existem descobertas, sim, que ocorrem não pela ciência, mas por esse conhecimento direto com o mundo, por essa experiência de contato direto com a realidade.
e que vai sendo passado de geração em geração. O problema é que o conhecimento popular, ou senso comum, essas práticas tradicionais, elas não são isentas de vieses. Na verdade, é muito mais provável a gente encontrar problemas do ponto de vista de eficácia, de segurança, nesse tipo de tratamento, por não haver um controle tão rigoroso para a gente entender efeitos colaterais, para a gente ver até que ponto é bom você tomar, quando você tem que interromper o tratamento. Não existe muitas vezes uma extração mais minuciosa dos componentes ativos, por exemplo, no caso da aspirina, e aí você pode acabar ingerindo coisas que são desnecessárias e podem trazer efeitos colaterais ou agravar efeitos colaterais. Então, a ciência, ela respeita essas práticas. Não é que, nossa, a ciência está falando que tem que acabar com o saber tradicional, com as terapias alternativas. Não, mas a ciência traz um rigor para testar o que funciona, o que não funciona, para aprimorar, melhorar o que já funciona. E nesse respeito, a Natália Pasternak diz que existe um respeito. Vamos respeitar. As pessoas têm o direito de ter suas crenças, suas práticas populares, tradicionais, tá tudo bem. Mas é uma forma de respeito também a gente reconhecer que tem coisa que, caramba, a ciência está mostrando que realmente funciona. Que legal! E palmas para os seres humanos que descobriram ali que muitas vezes podem ter tido efeitos colaterais adversos e por tentativa e erro, caramba, encontraram alguma coisa massa e ajudaram muitas pessoas com isso. Mas ainda assim tem muitas coisas que não funcionam. Tem coisas que são perigosas. E o exemplo da Nath Pasternak é o da sangria, que eu acho um ótimo exemplo. Por mais ou menos 2000 anos, o saber tradicional, que foi depois incorporado à medicina, antes de a medicina ter um rigor científico que nasceu ali no século XVI, no século XVII, a sangria era uma prática que consistia em você fazer cortes, drenar de alguma maneira o sangue da pessoa, partindo de um princípio da antiguidade, de Hipócrates, talvez, de que a gente adoeceria por um desequilíbrio nos nossos humores, que seriam fluidos corporais, como fleuma, a bile negra, bile amarela. Sabe aquela teoria dos humores, da personalidade? É uma pessoa muito sanguínea, é uma pessoa muito fleumática. Bebe daí essa ideia. E é uma pseudociência, tá, gente? Não tem evidência científica nenhuma que apoie essa doutrina, essa tese da psicologia. É uma pseudociência na psicologia, para falar também sobre a personalidade, bebendo dessa ideia dos humores. Eu acho que foi Hipócrates que sugeriu isso. Me corrijam se eu estou errado aí, me digam aí, foi Hipócrates mesmo ou não foi? E aí, então, sangrando as pessoas ou colocando sanguessugas, quem viu Game of Thrones deve se lembrar da Dama de Vermelho com o filho bastardo do então rei, colocando sanguessugas nele para extrair o sangue dele. Então existia esse tipo de tratamento há até pouco tempo. Supõe-se que George Washington, presidente dos Estados Unidos, morreu por conta da sangria. Ele estava com dor de garganta, acreditando que fazendo a sangria nele, ele ia melhorar disso, porque algum fluido dele estava meio desequilibrado ali, vamos botar para sangrar, e o corpo dá uma reequilibrada, dá uma resetada nesses fluidos, depois de botar para sangrar, o cara morreu. Provavelmente por conta de sangria. A sangria foi um procedimento, então, adotado pela medicina. Vocês entendem isso? Por 2000 anos, terapeutas e depois médicos aplicaram sangria. E por quê? Porque as pessoas melhoravam muitas vezes e achavam que melhoravam pela sangria. Mas o corpo cura. Nós temos um sistema imunológico que dá conta do recado para muitos probleminhas que a gente tem, como uma dor de garganta, Covid, um resfriado, uma dor de barriga. Ontem eu tive uma leve infecção alimentar. Eu não sei se é o termo correto, tá? Cientificamente. Mas eu tive uma dorzinha de barriga, vai? Eu comi uma pizza na casa do Pedro Sampaio, meu amigo, que não é o DJ, tá? É o psicólogo, antes de ir à festa lá do congresso. E, cara, eu tive dor de barriga no na festa do congresso. Olha isso. Que sorte a minha, não? Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente. É uma foto muito legal que a gente fez lá. Pera aí. Aqui, ó. O Clube do Bolinha.
Os homens da ciência, eu postei assim, né? As meninas fizeram fotos delas também, mas teve uma hora que tava o Clube do Bolinha, a gente fez essa festa. Então eu tava na casa do Pedro Sampaio, que já veio aqui no canal, inclusive, meu amigo, psicólogo também, assim, de marrom aqui, à direita. Acho que tá à direita aí pra vocês também, né? Isso, à direita. Ó, o Pirulão aí tava lá com a gente na festa também, tava muito bom. Felipe Novaes já veio ao canal também. O Júlio é professor nosso do Instituto Ponto Azul, na nossa formação em psicologia clínica, que é o do extremo esquerdo aqui. Enfim, turma muito boa. Emanuel, do Psicoverso, o Hudson, o Dan, o Thiago Máximo já teve no canal. O Thiago, eu não sei se veio aqui no canal ou se foi no canal do Instituto Ponto Azul. Mas o ponto é que eu comi pizza na casa do Pedro, né? Botei um ketchup, que aqui em Minas a gente gosta, né, da pizza com ketchup. A não ser que seja uma pizza bem requintada, assim, bem gourmet. Aí a gente não bota, não. E eu tive uma dor de barriga meio assim, súbita. E aí o cara, né, tive aquela emergência. Vocês já Não, não imaginem. Bom, mas foi tudo resolvido. Durou só uns 15 minutos o sofrimento. E aí eu fui conversar assim, gente, eu cismei com aquele ketchup. E o Pedro falou, realmente. 8 meses que ele tava vencido lá. O cara, por que você não jogou fora? Tem gente que às vezes, né, venceu, mas Caralho, ainda usa um pouquinho. Eu não sou vencido desses, oito não. Eu meses. sou, assim, bem metódico. Bateu que o dia do vencimento, amanhã eu já não uso. Eu sou bem chato. Em raríssimas situações, eu abro uma exceção, assim. Eu não me arrisco muito, não. Enfim. Então, assim, a gente melhora normalmente. O nosso corpo dá um jeito, né? Ó, de expulsar de uma... Nossa, mãe. De expulsar de uma maneira bem natural, assim e agressiva e aguda aquele problema. Então, por que as pessoas melhoram muitas vezes de seus probleminhas de saúde, mas passam por certos procedimentos pseudocientíficos, como a sangria? Nem sempre a sangria matava, tá, gente? Aquilo acaba reforçando, por essa experiência pessoal, a crença de que aquele tratamento funciona. O próprio terapeuta alternativo ou o médico homeopata, vendo seus pacientes melhorando, por outros motivos, acabam alimentando ainda mais aquela crença e acabam se incomodando com o pessoal da prática baseada em evidências, que está tentando levar mais ciência, mais pensamento crítico para a gente dar uma olhada nessas práticas. É sobre isso, gente. Vocês riram aí, né? Do meu caos. Eita, nós. Obrigado, Maurício. Deixem o like aí, pessoal. Ó, o Marcos Farias, né? Que já teve aqui no canal também, que é membro. Isso é castigo por colocar ketchup na pizza. Pois é, aí em São Paulo, Marcos, eu acho que você é paulistano. Aí em São Paulo, eu já passei assim. Eu não vou dizer que eu passei aperto, não fiquei chateado, né? Mas eu me frustrei, vai. Em umas duas pizzarias que não tinham ketchup. Pelo menos eram ótimas pizzarias e a pizza, assim, desceu redonda, muito gostosa. Mas tem um outro sabor que eu acho que o ketchup ainda dá um gazinho. É um pouco assim. Mestre Arond perguntou se a interpretação dos sonhos de Freud é pseudociência. Cara, eu comecei a ler o livro do Siddhartha Ribeiro recentemente, O Oráculo da Noite. Vou ver se eu coloco o link aí embaixo depois para quem está assistindo ao vivo, aliás, gravado. E eu tô achando interessante o início. Ele gosta de algumas ideias da psicanálise, mas ele não se estagnou ali, saca? Se a gente pegar ipsis literis, o que Freud propôs lá atrás, e achar que aquilo ali é o conhecimento sobre sonhos, não, cara, aí você está defendendo algo que tem algum nível de pseudocientificidade, porque as neurociências e a própria psicologia avançaram bastante a respeito dos sonhos, e a gente teve descobertas que vão muito além de Freud. Então, Freud pode ter acertado aqui e ali em algumas coisas sobre sonhos, sim. Mas, cara, por exemplo, sonhos como uma forma de a gente realizar nossos desejos, de o inconsciente se expressar, parece que não é tanto por aí. Tem evidências, por exemplo, de que os nossos sonhos têm a função, talvez uma das principais funções, de consolidar novas aprendizagens, de repassar o que foi muito importante que a gente viveu recentemente para consolidar essas memórias. Só que quando isso é repassado nos sonhos e no sono de forma mais geral, a gente não está com os nossos canais sensoriais abertos para o mundo. E ali tudo está se conectando. É porque uma experiência que eu tive hoje, por exemplo, deixa eu pensar aqui.
postando no Instagram sobre o evento, é um tipo de experiência que tem uma conexão com experiências prévias minhas, talvez postando no Fotolog. E aí eu posso sonhar com algo que rolou lá atrás no Flog Brasil, quando eu tinha minha conta no Flog Brasil ou no Flickr. ah, e resgata uma lembrança minha de um constrangimento ou um post que eu fiz que foi polêmico naquela época e eu revivo em alguma medida aquela experiência de anos atrás, mas porque ela foi resgatada por uma experiência recente que tem um conteúdo, uma semântica, um significado similar. E aí o nosso cérebro, ele organiza lembranças conectando coisas que têm a ver umas com as outras. Saca? É como eu falar assim, leite para você e você se lembra de vaca, porque você bebe leite de vaca, por exemplo. Então o nosso cérebro ele é, é constituído por redes neuronais que consolidam lembranças na medida que conectam conteúdos que têm valores próximos, que têm uma relação semântica de significado. E aí, quando você vai repetir isso num sonho para consolidar aquela lembrança que foi importante, aquela rede, ela compartilha elementos de experiências prévias que você teve, por isso o sonho ele pode parecer meio caótico. Essa é uma linha para a gente entender porque alguns sonhos resgatam coisas bizarras, porque eu sonho com meu irmão ainda adolescente e não um adulto de 30 anos. Então existem algumas linhas para a gente entender. E Freud acertou em algumas coisas, mas errou em outras, saca? Então, esse foco na sexualidade, na libido, na realização de desejos, no acesso a lembranças traumáticas ou a uma verdade mais profunda sobre nós mesmos, isso tudo carece de evidências. Mas elementos diurnos, coisas que a gente viveu mais proximamente neste dia agora, ou nos últimos 2 ou 3 dias, ainda sendo repassados ali para consolidar lembranças. Algo nesse caminho a gente tem encontrado evidências legais. O Siddhartha, eu acho que ele trabalha, né? Eu não li o livro dele inteiro, estou ainda ali na parte mais introdutória, com uma noção de que os sonhos podem ter uma função também de preparar a gente para certos desafios, do tipo, se você está tentando vestibular, você começa a sonhar que você está estudando com aquilo, saca? Que você está resolvendo um problema científico, um problema de relacionamento. É como se ele estivesse te preparando para cenários possíveis do futuro. Ele trabalha com uma hipótese assim também, que eu não sei se já tem evidências consistentes na literatura. Mas vai que os sonhos também têm essa função complementar de um planejamento, de uma preparação para novos desafios da vida. Mas veja que isso não exclui a hipótese que parece mais bem consolidada de que os sonhos, como um complemento, um componente do sono, tem essa função de consolidar novas aprendizagens. Não só o sonho, entenderam? O sono como um todo, porque nem todo momento que a gente está dormindo a gente está sonhando. É uma questão de ah, intermitências, né? A gente sonha intermitentemente quando a gente dorme. Durante o sono REM. Durante o sono não REM, o sono profundo, a gente deixa de sonhar e, inclusive, deixa de existir enquanto seres pensantes. Pensa nisso, isso é muito doido. Mas é isso aí, pessoal. Eu já preciso começar a finalizar por aqui. Eu vim mais para deixar um oi para vocês, que eu tenho um compromisso ainda hoje por aqui. Vou ver meus amigos congressistas e deixa eu só mostrar rapidinho aqui duas coisinhas para vocês, ó. Primeiro que eu já estou anunciando para vocês que quem faz parte do Instituto Ponto Azul, nossa formação em ciência e filosofia, acessa todos os cursos que já aconteceram, além dos que vão acontecer nos próximos 12 meses. A gente tem um curso tudo sobre pseudociências com a Natália Pasternak, o Pirula, a Bibi Bailas, André Bach, Marcelo Chapo, Felipe Novaes, o Tobias Ferreira, muita gente fera, o Emílio Garcia, a Fernanda Landeiro, falando sobre pseudociências. Aqui está a nossa plataforma. Ah, cada pastinha dessas aqui é um curso, a gente tem os nossos eventos, a gente tem os clubes do livro, tá muito massa e é muito simples, ó. Você clicou aqui na pastinha, você encontra as aulas. Quero ver a aula da Fernanda Landeiro sobre pseudociências na psicologia. Clicou aqui, deu play, você assiste a aula da Fernandinha. Quero ver a aula do Pirula a respeito de design inteligente. Como o pessoal está fingindo que esse negócio é científico, que a ciência provou a existência de Deus. Não provou.
e como existe um viés político nisso. O Piru deu uma aula fantástica, é muito simples. Quero ver a aula do André Bach, outro grande homem aí na divulgação da ciência, que tem um livro que é o Afinal, o que é Ciência, muito legal, que eu tive o privilégio de ler e escrever, fazer uma espécie de prefácio, vai ali nas orelhas, recomendando o livro, que é muito bom. Deu uma aula muito bacana sobre homeopatia e ervas que não curam. E foi muito massa também. Todos os nossos cursos têm certificados. E eu queria falar uma coisa especial aqui para vocês. O nosso curso História da Bíblia, que é um dos queridinhos de vocês, um dos que o pessoal mais deixou feedbacks positivos, com André Chevitarias, Juliana Cavalcante, Oswaldo Luiz Ribeiro, Ângela Natel, Daniel Justo, Tupá Guerra, Jonathan Matias, vai ter o 2.0 agora. A gente vai ter um novo módulo nesse curso, começando agora provavelmente no final de setembro, início de outubro. E o Henrique Caldeira está confirmado como um novo professor do curso para dar essa aula nova. O André Chevitares vai estar presente para uma nova aula também sobre como a Bíblia influenciou o Alcorão. Creio que o tema do Henrique Caldeira vai ser sobre a relação entre Bíblia e ciência, vários elementos ao longo da história, talvez até a Inquisição. ah, e vai ser muito massa essa aula. E eu tô para fechar, talvez, com mais um professor. Eu acho que vai ser a Juliana Cavalcante. Tem que bater um papo com ela para a gente ver se fecha essa aula dela aí, ver o tema certinho, mas eu acho que vai dar certo. Então, gente, ó, quem é membro do IPA Plus, nossa formação em Ciência e Filosofia, já vai acessar no próximo mês ou no início de outubro o novo módulo do curso História da Bíblia. E são vários cursos legais. A gente tem curso de Psicologia da Religião, a gente tem curso Cérebro Místico, Psicologia das Seitas, que acabou recentemente, o pessoal amou também, Filosofia da Ciência, Cérebro Místico, e a gente vai ter vários outros cursos e clubes do livro nos próximos 12 meses. Quem é membro aqui do canal, prestem atenção, quem é membro do canal tem um desconto, não vai pagar R$ 397, que é o valor da anuidade. Você paga uma vez 397 e acessa todos os nossos conteúdos por um ano. Você pode dividir em até 12 vezes esse valor. Tem um jurozinho, tá, gente? Mas sai por R$ 39,86 em 12 vezes. Mas quem é membro do canal tem 25% de desconto, saindo por R$ 297 o valor da anuidade. O link tá aí embaixo para vocês conhecerem o projeto do Instituto Ponto Azul. Bora com a gente que tá massa demais. Agradeço a todos os membros. Quem é membro do canal, olha a aba comunidade que tem um link lá com desconto para vocês. Sai a 297 a anuidade, tá muito barato. Talvez a gente aumente esse valor no início de 2025, tá, gente? Então aproveitem aí, porque quem é membro há mais tempo e tem esse desconto acaba ficando com esse valor aí nas renovações também. Então é isso, pessoal. Obrigado demais pela presença. Valeu, Ariel, pela moderação. Obrigado, membros, por acreditarem no meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre pseudociências e religião. Deixem um joinha por aí, se inscrevam no canal, compartilhem esta live com seus colegas que precisam ouvir um pouco mais sobre ciência, para abrirem os olhos contra as pseudociências. E agradeço de coração a todos que têm acompanhado meu trabalho por aqui, beleza? A gente vai ter eu não sei se teremos live amanhã ou live sábado. Eu vou tentar mais uma live amanhã, que sábado e domingo eu acho que eu vou estar bem ocupado, viajando inclusive de volta para São Paulo e voltando à vida normal. Obrigado a todos que estão por aqui. A gente se vê em breve então. Obrigado mais uma vez, Ariel. Tchau, tchau. Bom, não, pessoal. Daniel Gontijo por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Tô aqui hoje com o meu amigo Nicolas, o Neuromágico, para mais um episódio do quadro Converta os Ateus, no qual a gente recebe pessoas que acreditam em Deus, em milagres, em fenômenos sobrenaturais, para bater um papo, para ver se eles nos convencem disso. E a gente abre mão
do nosso ateísmo. Será que vai ser hoje? O pessoal estava na expectativa aí de eu me converter recentemente, em vista das experiências estranhas que eu tive nas últimas semanas, mas vamos ver, estou aberto aí às novas evidências, aos novos argumentos. Antes de o Nicolas se apresentar, quero agradecer a todos que estão chegando por aí. Anderson Melo, que já está na moderação, obrigado, meu amigo. Shaolin, Hanna, vários membros do canal já deram o seu alô por aí. Deixa o joinha, se inscreva no canal se não estava inscrito, torne-se membro para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociências. São vários os benefícios, incluindo um desconto de 25% lá no Instituto Ponto Azul para você fazer nossos cursos e clubes do livro. Links aí embaixo. Nicolas, se apresente, meu caro. Quanto tempo, hein? Como é que vai a vida? Ah, boa. Quer dizer que você teve experiências estranhas. Tive novas experiências estranhas, cara. Você não Hum. viu? O pessoal até achou que eu tinha aceitado Jesus em meu coração. Boa noite, pessoal. Vamos para mais um bate-papo aí. Vamos ver. Eu estou quase me convertendo à ufologia. Vamos ver, quem sabe, a crença numa divindade também. Ufologia, caramba. Lembrando que Na eu base da, deixei na aqui o base da canal do porrada. Se Canal do convençam. Nicolas Neuromágico aí embaixo, para quem não conhece ainda, acompanhar seu trabalho também de pensamento crítico, de questionamento às pseudociências, à religião, aos abusos por parte de líderes religiosos. Tem o link aí embaixo para vocês acompanharem ele por lá. Mas aí, Nicolas, antes de o pessoal entrar, né, já deixei o link aí fixado no chat aqui embaixo também, para quem acredita em Deus ou em milagres, em fenômenos sobrenaturais, entrar para a gente bater esse papo aí com Somente civilidade. religiosos, né? Somente Somente religiosos. religiosos. Viu, Shaolin? Exato. Não entra agora. Hoje não é dia, Shaolin. Sucesso. Mas, Espera aí. Nicolas, você participou de um debate sobre ufologia? Me Pois atualiza é, aí. eu não entendi bem por quê, né? Eles devem ter tentado várias pessoas do pensamento crítico, aí não conseguiram nenhum, chamaram eu. Foi lá no Agora Talks, que você também já foi, Sim, sim, sim. né? Eles convidaram um ufólogo, editor da revista UFO, Aham. né? E foi legal até, mas o clima esquentou. O clima É, esquentou. deu treta. No final, a conclusão é o seguinte: o posicionamento é quem discorda de mim é por ignorância, é por desconhecimento. A Tem essa fala vertente que dele. a crença dele, né? Eu acredito que ele Sim, realmente acredita nisso. Ele está tão convencido tá. daquilo, com base nas informações, na experiência que ele tem, na vivência dele, que ele crê que quem não compartilha dessa crença, nos OVNIs, né, nas visitas dos seres de outro mundo, é por ignorância no sentido de desconhecer, né? Nós, se você soubesse o que nós soubemos, você visse o que nós já vimos, tal, ao ponto dele ter alegado isso para Carl Sagan ao final da live. Ele falou, Carl Sagan, Carl Sagan não tinha tempo para estudar a ufologia, por isso ele era um crítico da ufologia. Então, assim, não é possível que a Caramba. pessoa possa ter acesso às mesmas informações e ainda assim continuar cético em relação aos OVNIs. E que informações são essas? Ele deu exemplos? Ah, os mesmos de sempre, né? Operações Prato, é, Ah, o caso do OVNI visto lá sobre o estádio, os relatos, a mesma coisa. Ele é até mais cético que os outros, para você ter um exemplo. O ET de Varginha, por exemplo, ele diz que não, que ah, não é? aconteceu nada, que não tem Uhum. base para isso. Mas Sim. aí isso gera um outro problema, né? Porque, por exemplo, um grande parceiro dele, que é o cara como Edson Boaventura, cara, o mais arroz de festa das lives e podcasts do Brasil, né? Ele vai em qualquer lugar, foi até no canal do Shaolin, né? Vai em qualquer O lugar. Shaolin tirando o Shaolin de Ele, por graça, exemplo, mano. é um dos grandes defensores do ET de Varginha, né? Diz que tem vídeo que vai Ah, aparecer. E eu fico pensando, então, o quão apurado é esse método que permite que, olhando para as mesmas evidências, um ufólogo tenha a conclusão que não aconteceu nada, e o outro esteja 100% convencido do que aconteceu. uhum. Não é? Ou seja, A tem ciência não se muita comporta margem assim. para dúvida, né? É, talvez se comparar com ciências sociais, história, tal, aí, ok, você poderia ter casos que são parecidos. Escolhendo para o mesmo evento, você tem interpretações diferentes. Mas em ciências naturais, não daria para você ter, com base em tantas evidências, duas interpretações tão diferentes. Por aí já tem um problema muito sério. Uhum. Interessante, cara. E
Até o momento, eu não me aprofundei nesse assunto, mas eu li, por exemplo, o Carl Sagan, que você mencionou, o Michael Shermer, e até o momento, e eles passam por vários desses argumentos e supostas provas e trazem várias possibilidades de interpretação alternativas que a gente não pode descartar antes de considerar uma Não, alegação tão extraordinária quanto os OVNIs são naves tripuladas por seres inteligentes de outro mundo que estão abduzindo a gente. Ele acredita em abdução alienígena, inclusive? com certeza. É, Inclusive, na ausência, inclusive, de uma boa explicação ou de uma boa teoria, ainda tem uma outra explicação que é, olha, tem uma explicação natural que nós não encontramos, né? Que nós simplesmente não nos ocorreu ainda. pode ter também. Porque isso ainda é muito mais provável do que alienígenas que viajam por dobra de tempo, frequentemente, de raças, porque teriam que ser várias, né? Esse é um grande problema, porque você tem que presumir, para serem verídicos, tem que ser raças, porque eles têm descrições diferentes. Então, assim, você vai ter que ou invalidar vários, né? Não, só os que descrevem os alienígenas como cinzentos, baixinhos são verdadeiros. Sai disso é mentira. Aí já começa a complicar, que aí você vai perdendo vários. Então, como ele Uhum. mesmo falou, teriam que ser raças. Mas aí você entra no problema que, além de se presumir que houve uma raça, que a vida ocorreu em outro planeta, que ela evoluiu de forma similar na Terra, chegando a um ser humanoide, esse ser desenvolveu tecnologia similar à nossa, com mecanismos de voo, de metal, e que viaja para cá, ignorando toda a distância, a velocidade da luz, tudo isso, e consegue chegar aqui, e que isso aconteceu simultaneamente em vários planetas, e que eles, na mesma época, resolveram vir agir de modo semelhante na Terra. Ah, entendi. Seres de diferentes planetas e constelações e Tem que tudo. ser, porque se são várias raças, Entendi. né? A Tem que não ser ser que vários, todas venham do mesmo planeta. São espécies, são. Como se fossem raças tipo, diferentes de uma mesma do espécie. mesmo planeta, né? Essa é uma Talvez. possibilidade. Essa é uma Talvez. possibilidade, mas assim, o comprovável é a ter raças dominantes, apesar que elas É. seriam muito diferentes, né? Tem o humanoides, aí tem os greys, não é possível que eles dividam o mesmo, aí compartilham o mesmo espaço, não é? Sei lá. Mas vem cá, fazer uma Tá. reflexão aqui, até fazendo um paralelo com os fenômenos sobrenaturais, que é o tópico de hoje. E estamos aguardando quem quiser entrar para bater um papo sobre milagres, experiências É. sobrenaturais. O link está aí embaixo, tá, Não, gente? inclusive ele ficou muito puto com qualquer comparação com o fenômeno sobrenatural. É? Pois é, então vamos Total. lá, mas vai Não, ser não mais. compara com isso, não. Mas a minha comparação acho que não vai ser nesse sentido assim que vai incomodá-lo. Mas se for também, daqui a pouco a gente chega lá. O... Você acredita, em alguma medida, na existência de seres extraterrestres, de vida alienígena? Você considera a probabilidade alta, moderada, baixa, nula? O que que você pensa sobre isso? A existência, não a visita. A existência. Eu sempre considerei a existência uma possibilidade bem alta, quase como Uhum, certa. uhum, Entretanto, depois daquela live com Danilo, eu repensei uhum, certos dados nessa equação, que hoje eu acredito, mas aí é uma crença, né, uhum, que a chance de vida extraterrestre é baixa. Eu acredito que vida inteligente, evoluída, é capaz que realmente não tenha, uhum, uhum. né? Então, vida inteligente você acha muito improvável e não inteligente ainda Inteligentes é baixo. talvez tenha, não sei, mas assim, eu acho muito provável uma vida inteligente similar à nossa. Por causa daquela conta, ainda que você coloca ali, mas quantos planetas tem? Então eu deveria ter alguma coisa. Tudo bem, mas faz uma outra conta. De todas as formas de vida que surgiram na Terra, quantas chegaram a ter essa forma de comunicação, de desenvolver Sim, sociedade, né? Uma. Você pode colocar, sim. ó, se não tivesse extinto o Neandertal, algumas, mas ainda assim, a inteligência Sim. não é um fator, uma consequência natural na evolução. O mais provável é que a vida, estando bem, estando estável, sobrevivendo, ela vai continuar daquela forma mais primitiva ad Essa é uma questão infinito. interessante, né? Não tem nada na natureza que obrigue o desenvolvimento da inteligência, de uma inteligência como a nossa, ou melhor do que a nossa. A Hum. princípio, realmente, pelo menos eu não conheço um princípio, nada de uma descoberta científica apontando para essa direção, que a tendência é a inteligência se desenvolver no nível X, Y, e parece uma coisa meio errática, né? Meio.
sem É propósito, muito fora da meio. curva, no mínimo, porque É, não tem por que favorecer tanto uma parte do corpo, do órgão, que não vai ter vantagem de imediato. Claro, para nós, em algum momento, teve vantagem, não foram tantos fatores, assim. Se não tivesse, por exemplo, passado a habitar savanas, se o bipedalismo não fosse algo que favorecesse, nossa, e por aí vai. Se não tivéssemos descoberto a carne cozida, o fogo, o cérebro também não teria se expandido. E ainda assim, em termos, eu estava até conversando com, esqueci o nome, com o Ari, ele falou, ainda assim, você poderia ter desenvolvido a inteligência e não chegado num grau de evolução de sociedade que nós chegamos uhum, devido a uma série de fatores, né? A própria filosofia, várias outras coisas, cruzamentos culturais que houveram para que se chegasse ao desenvolvimento tecnológico que nós temos. uhum. É, Então não é uma são, consequência natural. Ah, tem vida, um dia vai virar um ser inteligente. Não é assim. pois é, do que eu sei, pelo que eu sei de evolução, de biologia, e eu não sou um especialista, mas eu leio especialistas na divulgação científica que discutem temas assim. Não conheço nenhum princípio onde a vida vai evoluir inteligência nesse nível nosso de telecomunicação tão avançado assim como a gente tem, e exploração espacial que está começando e assim por diante. Então, é uma variável que tem que entrar nessa conta. O que alguns astrofísicos mais otimistas consideram, como o Carl Sagan fazia, era pensar na amostra gigantesca de estrelas e planetas que que têm algumas condições similares às da Terra, e a partir disso fazer uma estimativa ali de uma porcentagem pequena onde uma vida inteligente pode brotar. Mas essa E, estimativa tem que levar em conta esse fator. E isso sim, não sim, é levado em sim, conta. sim. Nem nessas Eu não estimativas, sei. nem no paradoxo de Fermat. Isso é para surgimento da vida. Para a vida se tornar inteligente, não tem essa equação. Aliás, não tem essa conta. Não, na verdade, toda É, conta é uma mera estimativa, tem muita especulação, não, não é nada claro. certo assim. Agora, significa que contrariando isso que eu estou pensando pode ter acontecido? Claro, claro que pode. Não tem nenhuma lei que impeça, tem nenhuma regra que impeça, mas. Eu tô falando isso porque, na verdade, eu me lembrei do Fernando do canal Irreal, Hum, que, embora seja espírita, seja crente na existência de seres espirituais que eventualmente até se comunicam com a gente, ele é uhum, cético ou bastante crítico com essas alegações desses canais que captariam ou teriam evidências de manifestações espirituais. Então, por mais que a gente tenha uma abertura a crer na existência de seres extraterrestres, aham. e eu acho que eu tenho mais crença do que você nisso, embora não seja uma convicção ultra, né? Eu não tenho certeza disso, eu tenho muita margem para dúvida, mas isso não significa que a gente aceite que eles estão entrando em contato conosco, que estão nos abduzindo, fazendo experiências sexuais e assim por diante, Ele citou como isso essas daí pessoas. também. Ele É muita acredita nisso? perversão, né? Ele Ele citou acredita casos, nisso? né? Sim, ele citou casos. Não sei se acredita, mas citou relatos. Pois é, aí é que. Ele é muito esperto, assim, e ainda esperto não falando negativamente, não, em se posicionar, deixando sempre uma margem, assim, olha, tudo indica para o apontamento, tá? Ele é até bem honesto nisso, olha, provas realmente nós Legal, não temos, mas, legal. assim, por um lado também é uma argumentação para vender como científico a ufologia. Aí, Entendi. Para não parecer uma religião ou uma pseudociência é, é, aí no descarada. final eu concluí com muita caridade interpretativa que, olha, ciência ufologia não é. É um trabalho mais jornalístico investigativo do que científico. Embora você se apoie em ciência para algumas coisas, mas ciência não é. Uhum. Ele concordou. Tá. Ah, legal, legal, legal. Então, eu quero assistir a esse debate de vocês. Mas o Sagan, no Mundo Assombrado pelos Demônios, e tem um link deste livro aqui, se você não leu, um dos clássicos do pensamento crítico, Compra pelo ele link. faz. Não abre outra aba e procura. Não, não, vai Compra pelo meu pelo link, porque link. aí vem umas pratinhas para mim, gente, para ajudar o canal, pô. Qualquer livro que vocês comprarem pelo meu link aqui embaixo, vem umas pratinhas. Ajuda aí o projeto, pô. Mas o Sagan fazia muitos paralelos. Muitas dessas pessoas que acreditam em alienígenas, que estão nos visitando, que inclusive estariam tentando entrar em contato conosco, seja pelas
imagens deixadas nas plantações ou por canalização, por transmissão de informações quânticas ou mediúnicas, essas pessoas encontram nesse tipo de crença o que os religiosos encontram nas doutrinas religiosas, que seria essa esperança de seres superiores, mais poderosos, nos ajudarem, darem as orientações sobre como deveríamos viver, trazerem respostas às nossas grandes questões. Por que estamos aqui fazendo o quê? Estamos sozinhos, largados aqui, abandonados à nossa própria sorte. Então, o Sagan faz essas articulações, e inclusive faz paralelos sobre experiências com deuses, divindades e suas semelhanças com experiências de abdução. Mas esse foi meu ponto para defender o tempo todo uma visão cética, porque eu, obviamente, não sou especialista em refutar casos de ufologia, mas sou em fenômenos sobrenaturais. Isso eu estudei pra caralho, até pelo Uhum. ilusionismo e Sim, tal, porque sim, as experiências vão ser muito parecidas, né? sim. Aí ele contou o caso da Operação Pratos, tal, eu estou na investigação. Aí eu falei, por que que eu tenho dificuldade em validar o método usado como sendo algo realmente confiável para afirmarmos com grande convicção, olha, isso foi uma experiência alienígena? Porque se você pegar, por exemplo, aí pegamos um exemplo assim, o mais bem refutado, Thomas Green Morton. Não conheço. Quantas investigações. É o Homem do Ra, Ah, não mineiro. lembro, cara. Ah, o Uri Geller brasileiro. Tá, Uri Geller brasileiro. Por muito tá. entortava colher, energizava, fazia brilhar coisa. Quantas matérias, investigações, quanto trabalho jornalístico foi feito antes, e ouviam as pessoas, e as pessoas testemunhavam, eu vi. Tinha até pessoa que falava que viu luzes seguindo ele no céu, tinha captado, olha uma luz, como se fosse um OVNI, porque ele também falava que o poder vinha, né, do OVNI. E aí tinha, não, aqui os garfos que ele entortou, não, fulano me curou. Então, assim, com base nas mesmas coisas, que é o que eles têm de fonte, que os ufólogos têm de fonte, que são relatos, testemunhos, fotos, né, registros, objetos ali. Você conseguiu. Quanto tempo durou a validação do Thomas Green Morton? E hoje nós sabemos que é uma fraude, tá? Um puta O de um cara era um picareta. charlatão, um picareta, é isso? Esse é o que foi desmascarado pelo Fantástico com a ajuda do James Randi. Hum, Tá? Foi um caso mega. O James Randi desafiou ele falou que ia, aí sumiu no dia, não sei o quê. é, Isso daí deu um bafafá. Comenta é, aí no chat, se conheci o Thomas Green Morton, vi no Fantástico, comenta aí. Vamos olha só. agitar. E entortava garfo e tudo. E com base no mesmo tipo de pesquisa que os ufólogos fazem, você tinha várias evidências. Né? Olha, tem sim, tem. Aí ele Não fala, é mas o o. fenômeno. Não sei se foi você que fez um vídeo sobre o Sai Baba ou Saibaba Trem também. Baba. Eu não sei, é o Sai Baba Saibaba, que era o. Saibaba. O Sai Saibaba, Baba, né? sim. É. Que ele era mó charlatão, que ele escondia as coisas. Não, Eram é esse. truques de mágica, é esse que fazia, sei lá, materializar Também. ouro O Saibaba é da Índia. da Índia. É. Né? Mas eu E aí usei muitas esse. pessoas relatavam coisas sobrenaturais também, né? Que teriam sido curadas e tal. Então, Com base nesse tipo de investigação, você também confirmaria o Thomas Green Morton, o João de Deus. Até João de hoje, Deus. você voltar em Colares, lá onde teve a Operação Pratos, é igual você voltar lá em Abadiana e sair perguntando às pessoas. O que você Uhum. vai ouvir de relato miraculoso de João de Sim, Deus até hoje, sim. isso prova que João de Deus era paranormal? Cara, e naquele livro do Richard Wiseman, Paranormalidade, tá o link aí embaixo também, um dos melhores sobre o assunto, em que ele relata o caso de uma dupla de amigos que Esse inventou a caso é muito bom. história, Tentei não é? lembrar. Tentei lembrar esse caso na hora, da Inventaram a fonte. história de um fantasma de um padre da cidade que estava aparecendo pra galera e tudo. E inventaram, deixaram lá a história, né, num jornal sobre essas aparições. E depois de, não sei se 2 anos, eles voltaram e entrevistaram as pessoas que estariam vendo esse padre que foi inventado, que nunca existiu. Teriam Pois é. testemunhado aparições dele das mais variadas formas. Olha como você consegue manipular variáveis, criar uma crença, criar um contexto de crença com uma expectativa, e as pessoas começam a enxergar coisas que não existem, a ligar pontinhos que não tinham nada a ver uns com os outros,
e parece que vai dando validade a uma narrativa Esse é o grande problema dos fictícia. OVNIs. A explicação não é a mesma para tudo. Eu acho que são vários enganos que as pessoas Sim. colocam tudo na mesma bacia. Aí ele fala, o fenômeno OVNI é real, ele é captado em radares, tem foto e tal. Mas você dizer isso é tal qual você dizer que a psicografia é real, porque tem as cartas. Né? É a mesma coisa que bruxas existem. Você entrevistou uma e tem uma me processando, né? Bruxas existem, né? Mas se feitiços são reais e funcionam, aí Exato. já são outros 500. Então, Se com base, magia. OVNIs existem? Com certeza. Tem coisas no céu que nós não sabemos explicar o que são? Com Exato, certeza. Com exato, certeza. Daí a serem naves tripuladas por extraterrestres, eu acho que essa é a explicação mais implausível de todas. exatamente. Tem que É eliminar. esse. É mais plausível ter um grupo secreto. Ó, vou inventar aqui o mais bizarro de tudo, tá? Uma seita secreta ao longo dos anos que sequestra pessoas e camufla suas atividades satânicas de experiências alienígenas com acesso à tecnologia privilegiada de drones e de aeronaves e que abduzem pessoas e fazem sexo com elas e fazem as pessoas pensarem que foi uma experiência alienígena. É um grupo, uma seita secreta aí. De É humanos. mais plausível, de humanos. De É mais humanos. plausível a existência desse grupo secreto, de uma seita que faz isso há muito tempo, do que, de fato, visita extraterrestre. É porque é mais fácil você ter como ir à casa das pessoas de alguma maneira e raptá-las momentaneamente. Sim. Coloca ali alguma coisa no paninho ali, dá uma desmaiada nelas, faz suas experiências e depois Ela as acorda devolva. sem memória, ou É, e sem lembrar o que tal. aconteceu, inconsciente. E vestidos de ETs e tal, né? Pra ela ter uma vaga lembrança de homenzinhos verdes e coisas. Isso é mais plausível do que esses Exato. seres inteligentes que evoluíram por lá e estão nos espionando aqui com uma tecnologia que desafia as leis da física para Há atravessarem. quanto tempo? E para quê? Caramba, mano. E que não se comunicam. É muito bizarro, cara. É muito bizarro acreditar a partir das evidências disponíveis, acreditar nisso. Então, é por isso que não é uma comparação irrazoável quando eu trago os fenômenos religiosos, místicos, porque parece tão absurdo quanto, Você sabe? tem É mais algo. relatos de aparição de Maria, não mais, mas tanto quanto e tão bem descritos quanto de OVNIs. Eu conheço uma pessoa que viu Maria, inclusive. Eu conheço, que descreveu que ela estava, inclusive, de bermuda no dia, uma bermudinha, porque estava muito calor. Mas era Certo. Maria, Virgem Maria. A pessoa teve experiência, eu acho que isso é importante deixar claro. Sim. A gente não nega que muitas dessas pessoas têm experiências estranhas, que elas interpretam como raptos alienígenas, ou que elas interpretam como Virgem Maria aparecendo a elas, ou o próprio Jesus. As pessoas têm essas experiências. A nossa questão é: será que elas estão interpretando corretamente as experiências anômalas que tiveram? Será que não estão trazendo muita magia, muita mágica, ficções, para entender o que lhes ocorreu? Essa é a nossa questão, porque os OVNIs estão por aí. Tem Não, objetos, como OVNIs você existem. falou, Beleza. que a gente não sabe o que é, que aparecem ali, caramba, o que é. Muitos dos quais são identificados no final das contas. Ah, encontraram lá que era um balão, que era um drone, que era um pedaço de um meteoro que Nuvem de adentrou. pássaros, Era. nuvem de insetos, fenômenos meteorológicos, Sim, pedaços de lixo espacial fazendo reentrada. Nossa, muitas coisas. E paralisias do sono, que explicam talvez a maior parte das abduções alienígenas, que ocorrem quando as pessoas estão dormindo, se veem paralisadas e muitas vezes têm algum tipo de prazer sexual e por isso interpretam como se os OVNIs não, os alienígenas estivessem tendo relações com elas. Mas é durante muita perversão, né? Desses aliens. durante as paralisias do sono, que ocorrem predominantemente durante o sono REM, as pessoas estão com seus órgãos prontos para terem relações. A gente passa por Coisa que isso muitas vezes durante a noite acordado não várias tá. vezes. Hã? Coisa que muitas vezes acordado você não tá. Que muitas vezes acordado não tá. E aí, como a gente tem essas reações fisiológicas,
de prazer durante o sono, algumas vezes durante o sono, quando isso coincide com uma paralisia do sono, o conteúdo daquilo ali que seu cérebro está criando pode acabar trazendo alguma coisa de teor sexual. Tem casos de pessoas que transaram com espíritos, mas porque tinham Uhum. uma referência mais religiosa daquelas experiências e não uma referência ufológica para enxergarem monstrinhos verdes vindos do espaço. Muito doido isso, né, cara? Pois é, e pessoal, ninguém quer entrar, não? Exceto você, Shaolin. Ninguém quer entrar? O pessoal hoje Converta os tá, ateus. tá meio tímido, né? É porque o quadro ficou umas semanas inativo, gente. Aí vocês Não, perderam mas, o costume. nossa, vocês Ficaram com perdem medo do Nicolas. de mim? Tá doido? Então, outra coisa interessante é porque é o seguinte, bom, aí nós perguntamos, né, sempre, olha, mas por que que eles não se comunicam? Não é? Por que que eles não vêm e falam? Aqui vieram. Hum, Aí, porque eles nos consideram tremendamente inferiores, né? Como se nós fôssemos tentar nos comunicar com, sei lá, com peixe. Cara, não faz sentido porque, querendo ou não, para todos os efeitos, nós somos dotados de comunicação. a O gente fato de eles poderia serem trocar milhares, ideias, né? A gente por mais os que sejam muito mais compreenderia. evoluídos, isso não nunca vai tirar o fato de que nós conseguimos nos comunicar. E nós não tentamos nos comunicar com chimpanzés, criamos linguagem de sinais, Cara, você não viu? Eu não adestramos sei se, cães. sim, não sei se você conhece e que se tornou uma pseudagem no final das contas, mas botões para que gatos e cães se comuniquem Expressam. com seus tutores, expressem por meio de palavras complexas, colocando até perguntas e fazendo referências ao passado, ao futuro. Olha, amanhã eu Ah, gostaria de ir ao parque brincar de bola. Você viu isso não isso deve estar já? certo, não. Cima parece ruim, hein? Cara, Não, não vi, não vi isso não. viralizou. E tem gente aqui no Brasil vendendo esses dispositivos, esses botões. E aí já tem gente lá na gringa, no exterior, Astrologia canina. não, mostrando que nem é charlatanismo no sentido de a galera tá querendo te enganar e ganhar dinheiro em cima. Pode ter uns assim também, tá? Mas o pessoal acredita que seus bichinhos, seus pets estão se comunicando, mas existe muita direção, qual que é a palavra aqui? Muita intenção do dono, né, do tutor, para o Uhum. bichinho apertar isso ou aquilo. Existe aquele viés da atenção ou da Não, e aí memória. tem o efeito Forer também. É feito Era fora. exatamente o que eu estava pensando. Então, às vezes, o bichinho vai apertar lá, brincar. Ah, você quer brincar? E você pega a bolinha e o bichinho tá doido pra brincar. Claro, Mas, cara, ele só a, a qual- reagiu. a qualquer momento do dia, se eu pegar uma bolinha, meu cachorro vai querer brincar. Então, não quer dizer que por Agora, acaso ele apertou lá, brincar, eu vi com brincar. gorilas e orangotangos, mas aí parecia muito mais efetiva a comunicação. Mas é porque primatas são dotados de linguagem muito mais complexa, né? Tá, porque os cães podem aprender até centenas de palavras. Alguns cães têm uma capacidade cognitiva bem interessante, mas palavras assim, ó, uma palavra para um objeto. Não é Aham. uma frase complexa com sentido abstrato, nada disso, não é uma conversa, Mas saca? primatas conseguem interagir muito melhor. Eu não duvido. Eu nunca vi experimentos sobre isso, mas Eu vi um eu acho muito muito interessante, provável. assim, não, até com linguagem de sinais e também com Mas, botões. Eu vi um aham. que, inclusive, quando ele estava sem o negócio, ele tinha um botão para brincar lá fora, que era um símbolo, né, que ele apertava quando ele queria sair. E eu vi que depois tiraram dele, ele desenhou com giz o símbolo. Que Ok, doido, mas cara. primatas são muito inteligentes mesmo, então, ok, não duvido, O principalmente se Miguel você condicionar. Nicoleles Miguel Nicoleles botou vários aí para jogar videogame, fazendo suas experiências, seus experimentos, melhor dizendo. Mas Então, 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 veja, aí se eles nos ignoram a ponto de não querer conversar com nós, por que que eles se escondem? Porque se eu vou interagir com uma espécie que é tão inferior, tipo vermes, bichinhos, ratos, para pegar para fazer um experimento, eu não me escondo dele. Eu vou lá, piso, pego. Se nós fôssemos tão inferiores, a postura correta é ele parar a nave, pegar quem ele quisesse, foda-se. Não tô nem aí porque eles pensam, ó, Nicolas, mas é que se eles só né? aparecessem aqui, tipo no Independence Day, e sequestrassem umas centenas de humanos e vazassem, ia ser um caos generalizado aqui, ué. Imagine só o que poderia acontecer com a Mas gente. eles se importam, porque o que é caos para nós, para ele não é nada. É rato correndo, usando esse critério, né? E pior, outro critério, aí você vai ter que ignorar.
todos os relatos de pessoas que se comunicaram em abduções. Então, esses não valem, então. Pois é. Você vendo como você vai montando uma peça, vai É. anulando a outra? Mas é o mesmo tipo, mais uma vez, de objeção Pela que a lógica. gente Aí, o testemunha. argumento final é: você não conhece a lógica dos aliens. Mas aí virou religião. Pois Ai, não, é, mas exato. Aí vai caindo na religião. Parece que entrou né? alguém aqui pra gente bater um papo. Deixa eu ver se deu Aí é certinho quase aqui. a vontade de Deus é misteriosa, É, não exatamente, é? exatamente. Aqui, ó, o Alexandre entrou, deve estar conectando os seus dispositivos para a gente bater um Opa! papo. E aí, Alexandre, beleza? Acho que o microfone tá fechado, cara. Tá só mutado no seu mesmo, Alexandre. Olha aí o microfone, o íconezinho, aperta ele aí que vai abrir para você se comunicar conosco. Ao contrário dos aliens, você vai se comunicar conosco. É, os aliens não, o Alexandre sim. Deve estar nos ouvindo, mas tá mutado ainda. Deixa eu ver se Botãozinho no eu. microfone, é só clicar É, nele. Acho que só ele consegue. eu acho. Eu tenho aqui um botão de pedir o Alexandre para ativar o som. Deixa eu clicar ele aqui para ver se aparece essa opção para ele. Ele está colocando o fone lá. Vamos ver. Ainda não, Alexandre. Virou a câmera. Ah, Opa, agora deu. Agora Opa! foi, oi. Alexandre. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem, e bem. você? Legal o seu quarto. É, Opa! eu, É, a gente tá vendo seu quarto, não tá te vendo. Vira a câmera aí. Uhum, é. Pera aí, deixa eu virar a câmera, pera aí. Vira a Como é que eu câmera viro aí essa para porra É nós. só dessa apertar o câmera? botão aí. Embaixo vai ter um botão que é uma setinha assim, aí você vira para fazer com a frontal. Eu acho que vai ser melhor. Com a frontal não, cara. Com a Eu traseira. levei um susto, achei que ele tava até sentado no vaso E aí, galera, sanitário. tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Tô no quarto. Eu não tô conseguindo virar a câmera. Vira o celular só então. Qualquer coisa vira o celular. Vira o Coloca. celular mesmo pra gente Pera te aí, ver. deixa eu virar a câmera. Opa, deixa eu ver essa porra É. dessa câmera. Assim, tá Aí, agora a melhor? gente te vê. Aê! A Só que eu vou você. te Isso. pedir um favor, Alexandre. Fala aí. Tira o som da televisão para não ficar repetindo aqui para nós. Que é isso. Acho que agora Melhorou? deu. Boa. Agora a gente te vê. A gente te vê e Ah. te escuta bem. Você tá ouvindo a gente bem? Tô ouvindo vocês muito bem aqui, já uns 20 minutos já, sei lá. Ah, Desde a hora que perfeito. De começou a live aí. alien. E você Oi? veio, Alexandre, para conversar com a gente sobre Hum. cachorros inteligentes, terrestres inteligentes ou Deus, a existência de Deus, de Cara, milagres? é de tudo um pouquinho aí, de tudo um pouquinho, porque eu já tive algumas experiências assim que de paralisia de sono, eu já Uhum. tratei isso muitos anos, tratei não, né? Eu já tenho 64 anos, então quando eu era adolescente, eu no início da adolescência, uns 11 anos, eu comecei com paralisia do sono. Só que a minha paralisia do sono era, que eu não tive mais, graças a Deus. Eu fiquei anos sofrendo disso. E eu não tinha uma crise só por noite, era várias crises por noite. Era muito esquisito Nossa. aquilo, sabe? Uhum. Eu acordava, não conseguia me mexer, e começava um ruído muito alto. Eu dormia numa cama de solteiro junto com meu irmão, né? Que a gente era pobre, né? E tudo, Uhum. e só que ele dormia do meu lado e eu não conseguia cutucar ele. E eu pensava que estava morrendo, né? Aí quando eu respirava, que eu sentia que eu já tinha conseguia mexer o meu corpo, voltava de novo. Mais uma vez eu ficava paralisado. Isso várias vezes durante a noite, durante muitos anos, até que um dia eu resolvi não lutar contra aquilo, porque eu não sabia o que que era, eu achava que eu estava morrendo, sabe? Porque a experiência era tão terrível que a impressão que dá é que você está morrendo. Para mim, eu estaria morrendo. Até que um dia eu falei assim, sabe de uma coisa, eu não vou lutar mais, não. Eu vou deixar isso rolar, vou ver onde vai dar. O que que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a sair do corpo. Ah, é? Todo E dia, aí?
Oi? Você se viu deitado na cama? Me via deitado na cama. A primeira experiência foi assim. Eu me via deitado na cama, só que a primeira vez que isso aconteceu, eu estava em cima, né? Eu sei que você já conta uma história mais ou menos assim, quando você contou que você estava no quarto e tinha uma outra cama, só que você estava em cima de outra cama, mas comigo não, foi tudo certinho. Eu vi a cama embaixo e meu corpo e eu acima. Aí, nisso que eu vi, eu levei um susto, porque eu era quase uma criança. Aí eu voltei, aí saí da paralisia. Aí resolvi me entregar mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Vou deixar essa parada acontecer. Ô, Daniel, o outro tá como neuromágico, eu não sei qual é o nome. É Nicolas. Nicolas. É, eu comecei a sair do meu corpo e era maravilhoso, cara. Olha, eu programava aonde o que eu queria visitar assim, durante o dia. Eu falei assim, hoje eu vou passear lá na Zona Sul. Eu ia, cara, eu deitava na cama, começava a paralisia, eu relaxava, saía do corpo. Aí ia para. Eu sou Alexandre, carioca, né? Oi. e como você sabe que não era o seu Ah, cérebro criando essa experiência? não, eu não sei. Aí é que tá. Eu não sei. Eu não sei se aquilo era um fato ou foi uma ilusão, até de adolescente, de criança, tudo. Só que o que eu achei estranho, ô Daniel, foi que quando eu comecei a ler sobre experiências de quase morte, era muito parecida. Oi, não Uhum. estou te ouvindo. Uhum. Sim, sim. Mas é parecido mesmo. A gente não tá te vendo agora, Alexandre. Oh, meu Deus do céu. A Tá me sua câmera ouvindo? Deixa eu ver como é que desligou. tá aqui. A gente tá te ouvindo, mas sua câmera desligou, cara. Olha se você consegue abrir Iniciar meu vídeo. Agora sim, iniciar o Aí. vídeo. Abriu? Abriu, Abriu, tá? Pois só que tá Estamos vendo só mirando cômoda. no seu cachorro. Ah, agora é sim, isso. pronto. Estamos te vendo de novo. Mas É, então aí você disse que não tem certeza se era real ou uma criação do seu cérebro. Você tem essa dúvida, então. eu tenho essa dúvida, mas ó, a coisa foram durante muitos anos, o Daniel. Isso foi desde os 11 anos até os 22 anos, 23 anos. Eu não estou te Uhum. ouvindo. Não tá me ouvindo? Mas Não, eu te agora vejo. agora estou te ouvindo. É que não Tô estava te- falando nada mesmo. A gente tá só te ouvindo mesmo, Alexandre. Hum. Mas teve alguma coisa a mais aí? Teve algo mais, um encontro com Deus, com um espírito, com um demônio ou com um Não, alienígena nessas não, experiências? Não. não. O encontro com Deus, eu não acredito muito nessas paradas.